Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o senador da República, Randolph Rodrigues, defendendo o Supremo Tribunal Federal e principalmente o Alexandre de Moraes das garras do mal bolsonarista. Vocês sabem que Bolsonaro e todo o bolsonarismo usam a narrativa de que o STF é corrompido. O STF luta contra o povo. Se o povo que eles falam é patriotas sujos, golpistas traidores da pátria, terroristas que tentaram destruir o Brasil, que bom que o STF e o Alexandre de Moraes estão agindo dessa forma. O Randolph Rodrigues deixará claro a hipocrisia, a covardia, o medo. E quando eles estão com medo é aí que eles atacam, pessoal. Tomem cuidado do mal bolsonarista. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição. Nos regimes fascistas, o adversário é inimigo. O adversário não pode ser derrotado. O adversário tem que ser destruído. E isso leva à terceira característica, a intolerância, o uso da violência como instrumento. Ocorre em todo lugar, nós assistimos de perto no Brasil as demonstrações de força, os tanques de guerra desfilando em ameaça ao Supremo Tribunal Federal, em ameaça às instituições democráticas, em ameaça à oposição. A base da primeira, a negação dos adversários, se sustenta nesses autocratas populistas modernos, se sustenta sobretudo na utilização e na manipulação de um agente, de um personagem. O nome desse personagem é o homem comum. Esse homem comum, o homem médio, o homem trabalhador do mundo ocidental, esse homem comum é, ao mesmo tempo, um fracasso da democracia liberal dos últimos tempos, porque o liberalismo moderno não conseguiu incluir esse homem comum na economia. É por isso que o discurso fácil atinge esse homem comum e desperta nesse homem comum o ódio em relação àqueles inimigos que, em última análise, é responsável pela situação de desemprego, de colapso econômico que existe. É baseado nisso a sustentação dessa autocracia moderna, que tem a quarta característica, trazida pelos professores Ziblatt e Levitsky, essa quarta característica que nós vimos e assistimos de perto ser concretizada no Brasil. À disposição são eleitos dois inimigos. As liberdades civis, e esses dois, eu falei, os dois pilares da democracia liberal constitucional moderna, a separação dos poderes, os direitos individuais. Os direitos individuais, sobretudo, um desses direitos individuais, sobretudo um dos princípios da democracia moderna, a liberdade de imprensa é, sobretudo, atacada. A imprensa passa a ser caracterizada, ela sim, como propagadora de fake news, de mentiras. Tem significado diagnóstico, aí se repete uma máxima utilizada por Goebbels no nazismo. Conte uma mentira várias vezes e faça aquilo que você pratica em relação ao adversário. Isso. É o bolsonarismo mesmo. Propagandeia e dissemina a mentira, passa a utilizar essa argumentação sobre um dos pilares da democracia liberal, que é a liberdade de imprensa. O segundo pilar que é atacado, em todas essas circunstâncias, não à toa, que é o melhor significado diagnóstico que todas as experiências de autocratas sempre têm como um dos seus alvos a Suprema Corte local. Exatamente, o STF, por exemplo, ele continuará falando, pessoal, mas eu quero deixar claro aqui todo apoio das pessoas que fizeram o L para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, um dos três poderes, faz parte do judiciário, pessoal, não esqueçamos disso, e esses três pilares precisam estar de acordo para que a democracia vigore. É o que o bolsonarismo quer? Não, eles querem destruí-la, mas nós estamos aqui fazendo o L e dando apoio total ao ministro Alexandre de Moraes e a todos os outros que lutarem contra esse mal. O judiciário. Porque o judiciário é a última ratio de defesa desse modelo constitucional de democracia liberal surgida no pós-guerra. É a ela que é a garantidora, no caso brasileiro, dos valores da Constituição de 1988. O que nós tivemos como experiência no Brasil
entre 2018, entre 2019 e 2022 é, sobretudo, uma tentativa de derrotar os valores que foram fundados pela Constituição de 1988. O que nós vimos ser solapado no período 2019-2022 foram todos os valores da Constituição de 1988. Direitos individuais, como liberdade de imprensa, separação dos poderes, tendo como alvo, sobretudo, o Judiciário, a Suprema Corte. Sistema Único de Saúde. Na pandemia, vimos isso concretamente, o sucateamento e a negação do Sistema Único de Saúde, que é uma das grandes conquistas da Constituição de 1988. Ouvimos o Raoni ainda há pouco, o direito dos povos originários, o direito ao meio ambiente, que em 1988, logo depois que a Constituição foi promulgada, foi inclusive elogiado o texto constitucional por ser um dos primeiros do mundo que trazia um capítulo único, sobretudo aos direitos dos povos indígenas, e um outro capítulo, tido na época como dos mais modernos em relação ao meio ambiente. Percebem? São os valores... Esse é o livro que eu sirvo, bolsonaristas sujos. A Constituição de 1988. Constitucionais do Brasil, fundado para 1988, que foram solapados, que são atacados. Porque é a Constituição de 1988, a Constituição que funda em nosso país um estado de bem-estar social e é o ápice do nosso constitucionalismo. Não à toa a Constituição de 1988, nosso 8º texto constitucional, é o mais avançado. Nenhum outro texto constitucional, temos honra de ter aqui um constituinte de então, o presidente Michel Temer, nenhum outro texto constitucional teve participação popular, tal qual teve o texto de 1988. Nenhuma outra Constituição rígida em nosso país foi tão completa na definição e em ouvir a sociedade brasileira como aquela. Aliás, o doutor Ulisses Guimarães, no seu pronunciamento de promulgação da Constituição, assim proclamava: pelas 11 portas do parlamento, entraram todos os atores sociais do Brasil para escrever aquele texto constitucional. A nossa experiência de enfrentamento com os autocratas nos revela concretamente os valores também que estão em debate no Brasil dos anos atuais, eu diria dos anos que virão também. Os valores que estão em debate é se o Brasil fundado sob a Constituição de 1988 continua e pode ser vigente. Continua e pode ser e vai ser vigente. Muito obrigado à Constituição de 1988 por nos garantir liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade. É isso que vocês querem tirar com ditaduras. E é isso que o STF, é isso que o Judiciário protege tanto. É a Constituição, pessoal. Nunca esqueçamos disso. Primordialmente, a Constituição brasileira é onde estão as leis, as regras para que a sociedade brasileira continue funcionando. E os bolsonaristas querem a destruir para criar novas e depois criar novas, e nunca encontraremos o progresso dessa forma. Eles não entendem isso, por isso que temos que fazer o L contra essa corja, é por isso. Ou se ele será superado. O que temos em curso no Brasil, e por isso nós não falamos do fim de um ciclo histórico, temos um ciclo histórico em curso no mundo, mas também e presente em nosso país, um ciclo histórico em que a divisão natural e anterior entre direita e esquerda não me parece atual. A divisão atual, me parece, é sobre a unidade das forças democráticas e o prevalecimento de modelos autocratas e de autocratas que se vendem e se propõem como liberais, mas que, na verdade, em última análise, como já foi dito, advogam e corroem a democracia como valor que foi fundado do pós-guerra de 1945 para cá. Esse é o dilema do Brasil, mas é também o dilema do mundo atual. E por isso, em relação a esse dilema, eu falo isso para concluir. Neles. O que está em curso no mundo não pode ser objeto de banalização. Não pode ser objeto de subestimação. O que nós vivemos no Brasil e superamos no Brasil nos 4 anos anteriores, e o teste de fogo da democracia brasileira, em 8 de janeiro de 2023, deve servir de alerta para todos nós, deve servir de alerta para os empresários brasileiros, deve servir de alerta para as forças vivas da sociedade brasileira, que a quadra da democracia, de defesa da democracia brasileira não foi superada e não foi encerrada.
E aí só É exatamente isso. Muito obrigado, Randolph Rodrigues, por humilhar toda essa narrativa bolsonarista suja de destruição, de caos. Terão paz e estabilidade financeira, econômica, política, educacional, de saúde, de justiça. É essa estabilidade que nós estamos procurando. Muito obrigado, presidente Lula. Muito obrigado para você que fez o L. Você impediu que a ditadura vigorasse no Brasil de novo. Você é um agente principal dessa batalha que estamos aqui lutando. Se você gostou do Randolph Rodrigues humilhando o Bolsonaro e todas essas narrativas bolsonaristas, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito para os bolsonaristas aqui de plantão. Ó, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem, até lá. Fui.